Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Muito bem-vindo ao estudo da inspirada e santa Palavra de Deus, escrita para você e para mim. Em nosso último encontro com a Palavra, eu tentei introduzir um dos conceitos mais importantes da Bíblia. Se você estiver decidido a levar a sério o estudo do Velho e do Novo Testamento, uma coisa que você tem que fazer é entender o conceito do reino de Deus. Acho que Deus considera esse assunto bem importante, porque só no Velho Testamento há 6 livros que abordam somente esse tema, o reino de Deus. Os estudiosos se referem aos 2 livros de Samuel, aos 2 de Reis e aos 2 de Crônicas como a literatura do reino do Velho Testamento. Durante a leitura dos livros históricos do reino, observe a ênfase dada a este conceito importante do reino de Deus. Para que você entenda melhor esse conceito do Novo Testamento, você precisa compreender qual a sua importância no Velho Testamento. No Velho Testamento, o reino de Deus significa simplesmente que Deus é o rei e que ele tem um reino. Um reino é um território sobre o qual o rei é soberano e reina. Esse território constitui-se seu reino. Quando dizemos o reino de Deus, queremos dizer que Deus é um rei e que tem um território sobre o qual ele reina. No Velho Testamento, a vontade de Deus é ser o rei sobre os filhos de Israel. Portanto, literalmente, Deus quer um reino. Deus quer que o seu reino esteja situado em termos históricos e geográficos. Deus quer que o seu reino seja um determinado povo que viva num espaço geográfico específico sobre a terra, num período histórico também específico. Deus quer ser o seu rei e quer que esse povo seja seu reino bem aqui na terra. Esse foi o plano de Deus. Mas os filhos de Israel tinham uma mensagem para Deus por meio de Samuel. Nós não queremos mais esse tipo de governo. Queremos um rei como os outros povos têm. E Deus respondeu: muito bem, Samuel vai ler para vocês seus direitos e vai dizer como serão as coisas quando vocês tiverem esses seus reis. Se é isso que vocês querem, então é isso que vocês terão. Lembra do livre-arbítrio de Deus? Então eles passaram a ter reis. Qual foi o resultado disso? Você vai precisar ter um estômago forte para ler a literatura do reino, os livros históricos. Estou me lembrando de uma senhora muito culta e sofisticada que nunca tinha lido a Bíblia antes. Ela falou: nunca li nada tão horrível em toda a minha vida. Se não fosse pelo Espírito Santo, eu não teria chegado até o fim. É horrível, disse ela. Pois é, fazer o quê, né? Quando você lê a literatura do reino, vê que o terrível é que Deus nunca quis que eles tivessem reis. Deus não foi responsável por tudo que você leu ali, ou por tudo que você lê ali. Os reis é que foram os responsáveis porque a maioria deles era corrompida. O povo também era responsável porque foram eles que quiseram aqueles reis. Nunca se esqueça disso quando estiver lendo a literatura do reino. Por que é tão importante ler os livros histórico-literários do reino? Ora, porque eles nos ajudam a entender o conceito do reino de Deus quando lemos o Novo Testamento. Depois que aqueles reis trouxeram a divisão do reino e os cativeiros, temos o que é chamado de os 400 anos de silêncio. Não aconteceu nada nesse período. Deus não falou nada desde o fim da história dos hebreus no final do livro de Neemias até o período do Novo Testamento. 400 anos de completo silêncio.
Quando Deus quebra esse silêncio de 400 anos, os filhos de Israel estavam dominados novamente, dessa vez pelos romanos. Estavam sob um domínio terrível. O silêncio foi quebrado quando João Batista e Jesus Cristo Messias começaram a pregar. O que eles pregavam? Eles pregavam as boas novas do reino de Deus. O que eles pregavam? Era somente as boas novas do reino de Deus. O que isso significa? Se você atentar à pregação deles, verá que eles pregavam o tempo todo sobre o reino de Deus. No capítulo 17 do livro de Lucas, Jesus afirma: quando eu anuncio as boas novas do reino de Deus, não quero sugerir que Deus queira instaurar um reino em termos históricos e geográficos. Vocês já rejeitaram isso 400 anos atrás. Dessa vez, o reino de Deus acontece individualmente. Ele está dentro de vocês. A aplicação do que Jesus disse é que qualquer homem, mulher, menino, menina, que permita que Deus levante a bandeira branca de rendição no seu coração e que declare: eu quero que o Senhor seja o meu rei, eu quero estar debaixo do seu governo, essa pessoa, sim, faz parte do reino de Deus. Ela viu o reino de Deus e já faz parte dele. Quando Jesus disse a Nicodemos que o novo nascimento era um meio e não um fim, e que esse fim era o reino de Deus, ele disse: Nicodemos, para que as pessoas vejam o reino que se constitui, as boas novas, elas têm que ter uma experiência, elas têm que nascer de novo. Somente quando elas nascem de novo é que podem ver que Deus quer ser o seu rei. Somente depois de terem visto o reino de Deus é que elas entrarão nele. Paulo disse a mesma coisa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo quis dizer com isso? Há alguns anos fui preletor num retiro com um grupo de homens da terceira idade. Dei a eles a seguinte tarefa. Pedi que lessem a segunda metade do capítulo 6 de Mateus e estudassem o sistema de valores de Jesus. Pedi que respondessem a duas perguntas. A primeira era: de acordo com as Escrituras em Mateus capítulo 6, versos 19 ao 34, quais deveriam ser minhas prioridades? E, em ordem de prioridade, quais as coisas mais importantes na minha vida? Pedi que eles escrevessem a resposta para mim. Depois fiz outra pergunta. Baseado em minha própria vivência, em como usei o meu tempo, dinheiro, experiência, energia e sentimentos, quais são as minhas prioridades? Baseado em como conduzo minha vida hoje, quais são as coisas mais importantes na minha vida em ordem de prioridade? E eu disse: seja honesto. Se depois você quiser compartilhar sua resposta, poderá fazê-lo. Se não quiser, não precisará fazê-lo. Faça esse exercício como uma autorreflexão. Depois de 4 horas trabalhando nesse tema, reunimos-nos novamente, então perguntei: alguém gostaria de compartilhar suas respostas? Depois de um longo silêncio, um homem disse: eu gostaria. Pela primeira vez na minha vida, eu percebi que Jesus Cristo e Deus têm que ser a prioridade número 1 da minha vida. E eu perguntei: você nunca tinha percebido isso antes? Ele respondeu: na realidade, não. Eu estava pastoreando aquela igreja havia 10 anos e não conseguia entender como aquele homem não tinha visto isso antes. Quando ele finalmente percebeu por si mesmo, aprendeu a importante lição. Então eu disse: e a segunda pergunta? Baseado em como você usa o seu tempo, dinheiro e energia, quais são as suas prioridades? Jesus disse que se quisermos saber onde está o nosso coração, devemos nos perguntar onde estão nossos tesouros. O que quer dizer? Analise seus balanços financeiros dos 2 últimos anos, pegue as suas antigas agendas e veja como você usou seu tempo nos 2 últimos anos. É assim que descobrirá onde está o seu coração. Eu tinha enfatizado isso na minha pregação. Aquele mesmo homem respondeu: as coisas mais importantes na minha vida são minha esposa, meu filho e a estabilidade financeira. Ele listou mais 6 outras coisas e depois disse: eu gostaria de saber onde Jesus se encaixa em tudo isso. Depois que vários deles compartilharam coisas semelhantes, eu disse: quero compartilhar uma coisa com vocês. Jesus disse que se você nasceu de novo, você pode ver algo importante. Você pode ver algo e entrar em um lugar.
Ele diz que se você nascer de novo, verá o reino de Deus e que Deus quer ser o seu rei. Quando você nascer de novo, terá uma relação na qual Deus é o seu rei. Muitos de vocês disseram que nunca tinham percebido e agora admitem que nunca tiveram esse tipo de relação. Eu pergunto, vocês já nasceram de novo? Se Jesus disse essa verdade sobre esse tipo de relacionamento, será que você pode dizer que nasceu de novo? Em outras palavras, o propósito do novo nascimento é que você veja e entre no reino de Deus. Se você disser que não vê e que ainda não entrou no reino de Deus, você está dizendo que ainda não nasceu de novo. Paulo diz que não podemos dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. O que ele quis dizer? Muitas pessoas chamam Jesus de Senhor, mas nunca ouviram falar sobre o conceito de senhorio. Elas confiam nele como Salvador, mas nunca pensam em perguntar: o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor gostaria de ser o meu rei? Jesus disse que o primeiro resultado do novo nascimento é você perceber que Deus quer ser o seu rei. De acordo com Jesus, você iniciará um novo relacionamento. Pode ser que você tenha certa dificuldade de se sujeitar totalmente ao seu reinado, mas pelo menos estará numa relação onde Deus é o rei. Jesus começou pregando as boas novas do reino de Deus. A última vez que Jesus está pregando, explicando e ensinando sobre o reino de Deus e a última mensagem que temos no apóstolo Paulo, ele está fazendo a mesma coisa, compartilhando ensinamentos referentes ao reino de Deus. Eu tenho que falar mais uma vez, o conceito do reino de Deus é uma questão muito importante. Nossas orações devem iniciar com venha ao teu reino. Quando estabelecemos nossas prioridades, o reino de Deus deve ser a prioridade número 1. Se você comparar suas prioridades com a figura de um alvo, um centro e vários círculos em volta, sabe, o centro de suas prioridades deve ser o reino de Deus. Quando você ler 1 Samuel, descobrirá o que significa o reino de Deus. Deus quer ser o seu rei. Podemos fazer tudo do nosso modo, mas aí teremos que comer o banquete das consequências das nossas escolhas. Depois de tantos anos de desastrosas consequências e total quietude da parte de Deus, o silêncio é quebrado com as boas novas. Deus quer ser o seu rei novamente. Essas são as boas novas. A diferença é que agora esse reino é estabelecido individualmente. O ponto de partida é: você vê o reino de Deus? Você quer estabelecer um relacionamento com Deus? Quando você chegar nesse ponto da história dos Hebreus, essa é a questão mais importante que você deve observar. O conceito do reino de Deus. Se você entender esse conceito aqui nos livros do Velho Testamento, chamados de livros históricos do reino, então você pode ir sim para o Novo Testamento. E quando ouvir essa frase, já terá a revelação do que ela realmente significa. O propósito do novo nascimento é o primeiro resultado dele, sem dúvida. Reino de Deus. Quando você nasce de novo, você entra no reino de Deus. Você já viu o reino de Deus? Você já entrou no reino de Deus? Ei, você, meu ouvinte, você já nasceu de novo? Nosso tempo acabou. Mas, querido ouvinte, se você é como muitos que conheço, que está na igreja, mas nunca nasceu de novo, nunca entrou no reino de Deus, escreva para nós. Nós queremos que você possa realmente experimentar o que é fazer parte do reino de Deus. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.